Vocês estão vendo essa foto aqui? Foi isso que aconteceu com o meu corpo quando eu fiquei 12 meses focado. Focado na dieta, focado no treino, focado na minha rotina, focado no meu sono. E o mais interessante de tudo é que na foto atual eu estou 3 quilos mais leve do que na foto antiga. Mas o resultado mais interessante desse experimento que eu fiz comigo mesmo e continuo fazendo, agora migrando para a corrida, vocês têm os outros vídeos aqui no canal contando essa história, é que o resultado estético, por incrível que pareça, foi o menos interessante. A mudança que eu tive, e talvez por isso que você esteja assistindo esse vídeo, foi principalmente comportamental, foi principalmente no meu repertório de comportamento. A mudança estética foi legal, é maneiro. Eu tinha um corpo de falso magro, né? Você me olhava de camisa e poderia ali achar que eu tinha algum shape um pouco mais legal, só que ao tirar a camisa vinha aquela barriga quadrada, um shape triangular que foi revertido nesse processo de dieta e de treino, onde aí sim eu fiquei com aquele shape mais em V, com uma cintura mais amarrada e toda essa estética, etc. Legal, cara, é maneiro você ter sim, quem dizer que não, que é fútil e não sei o que, tá viajando na maionese, porque sim, ajuda bastante na autoestima, até porque o seu cérebro tem algumas regiões específicas que são responsáveis só por interpretar o seu bem-estar fisiológico, o seu bem-estar periférico, e quando você começa a acoplar mais músculos junto aos seus ossos e ao seu corpo, consequentemente o seu cérebro entende isso em questão de volume de periferia, e isso potencialmente pode se transformar numa autoestima elevada por você se sentir mais forte. Mas a parada que realmente mudou minha vida, e que por isso que eu não quero mais deixar de ter esse estilo de vida, foi a minha mudança comportamental. Eu nunca dormi tão bem na minha vida depois que eu comecei a fazer uma rotina de exercício físico regrada. E se vocês voltarem nos outros vídeos antigos aqui do canal, vocês vão ver que de certa forma eu já fazia exercício físico sempre, e principalmente quando eu comecei a comer direito. Antes eu sempre tentei me alimentar bem, eu nunca fui de comer, salvo na época da graduação, eu nunca fui de comer, eu vou fazer um outro vídeo para contar essa história, mas eu nunca fui de comer embutidos ou comer ultraprocessados, etc. Só que eu comia pouco, eu comia majoritariamente em restaurantes, e por mais que você vê ali, vou comer um arroz, um feijão e uma carne com molho aqui, parece de fato ser uma comida extremamente saudável, só que muitas vezes tem muito sódio, tem muita gordura, aquele arroz brilhoso, aquele molho pesado, e consequentemente o meu físico e a minha própria percepção de letargia acabava ficando ruim, não ficava agradável do jeito que eu queria. Então tomei vergonha na cara, procurei o Lincoln, deixa o arroba dele aí, Matheus, pra galera. Procurei o Lincoln, que hoje é meu nutricionista, que tem um trabalho excepcional pautado numa ideia de dieta sem frescura. Então quando eu comecei a fazer, a passar com ele, eu achei que eu teria todo aquele esquema de não sei o que, comprar uns alimentos diferentes, e para minha surpresa foram alimentos normais, eu como normal, eu não faço nenhuma refeição diferente. Ele manteve, sei lá, 80%, 70% dos alimentos que eu já comia. A única coisa que de fato eu tive que alterar foi a minha ida ao supermercado e a minha permanência na cozinha. Porque assim, cara, eu basicamente comia em restaurante ou comprava aquelas marmitas prontas que davam uma noção calórica de quanto que eu tava comendo, só que ainda assim era uma coisa que eu não fazia, portanto o controle não tava 100% ali. E o Lincoln simplesmente falou, cara, eu não consigo encaixar na sua rotina você comer muito em restaurante ou comer marmita pronta, então eu preciso que você cozinhe. E aí começou um desafio bastante grande, porque eu tive que reorganizar a minha agenda para incluir mercado e para incluir cozinha. No início foi bastante difícil, eu lembro que eu morava no outro apartamento e lá eu tentava cozinhar alguns legumes pré-prontos, só que no início foi muito difícil, cara, porque é uma coisa que é um encadeamento de comportamento dentro do meu repertório comportamental que não estava acostumado a existir. Portanto, era menos prazeroso fazer e eu precisava fazer um esforço maior porque não estava ainda automatizado. Com o tempo, no entanto, começou a ficar mais fácil. Surpreendentemente, foi um processo de habituação. Então ir ao mercado já estava virando rotina, eu sempre vou ao mercado no mesmo dia da semana. Fazer as marmitas já está virando rotina, eu faço as marmitas principalmente no final de semana. E eu comecei até a criar algumas formas novas de fazer alguns alimentos de uma forma mais gostosa. Um arroz melhor, um frango melhor, um legume melhor, e isso consequentemente foi me motivando porque eu senti que eu estava aprendendo e me conectando com o alimento, e hoje eu considero que a parte de cozinhar até virou um momento bastante particular, assim, onde eu
é quase uma meditação. Mas, consequentemente a isso, eu comecei a ter menos azia, comecei a ter menos refluxo, menos aquela lentidão de comer demais em 2, 3 refeições. Então hoje eu faço 6 refeições no dia e, consequentemente, isso melhorou o meu alerta. Eu consegui render mais nos meus estudos, consegui render mais na leitura e também o meu sono. E aí você dorme bem, no outro dia você tá mais motivado, que você consegue treinar mais forte e você se sente mais feliz porque treinou forte, consequentemente você faz uma reunião de trabalho mais animado e começa a virar o que a gente chama de hábitos angulares, onde uma mudança de um comportamento começou a gerar uma sequência de outros fenômenos positivos. Mas a parada que eu quero deixar clara nesse vídeo aqui é que um processo de mudança de hábito, ele começa muitas vezes pela necessidade de colocar um esforço em cima de um novo comportamento. Por quê? Porque aquele comportamento não está dentro da sua cadeia habitual de comportamentos. Então ele não é um hábito, não é um comportamento semi-automatizado. E ao contrário do que você imagina, um hábito não leva 21 dias para formar, um hábito não leva 66 dias para formar, que é mais ou menos o que a gente tem de literatura. Um hábito, para formá-lo, depende do quão recompensador ele é para você, do quão automatizado você conseguiu deixá-lo e, consequentemente, do quanto você executa, obviamente. Então, assim, se você quer de alguma forma alterar o seu estilo de vida, é interessante que você entenda sobre como alterar hábitos e, principalmente, a mensagem desse vídeo aqui, que você entenda que no início da formação de um novo hábito ou da desconstrução de um hábito antigo, vai existir sim uma necessidade de imprimir esforço. E muita gente desiste aí porque acha que vai ser sempre assim. Mas não vai ser sempre assim. O esforço, o grande bloco de esforço é adicionado no início, depois esse bloco de esforço tende a diminuir naturalmente porque o seu comportamento vai automatizando. Se você quer, por acaso, se você não quer, velho, fica com esse vídeo aqui e tá tudo certo, já é um conteúdo interessante, mas se você quiser entender mais sobre as neurociências da formação de um hábito, sobre as áreas envolvidas na formação de um hábito, o que acontece no nosso cérebro e vícios e etc., você pode assistir a aula A Neurociência dos Hábitos lá no Reservatório de Dopamina, que eu tento dar algumas dicas um pouco mais construtivas e mais elaboradas, práticas, para você tentar melhorar a formação de um novo hábito. A questão é, eu mudei relativamente poucas coisas em minha vida nesses 12 meses e eu tive uma melhora gigantesca. Então é aquilo que eu falo da regra do Pareto. Muitas vezes 80% da mudança vem resolvendo 20% das coisas. Então você ajusta 2 parafusinhos aqui, o sistema inteiro começa a funcionar de uma forma mais organizada, de uma forma mais harmônica, ok? Obviamente, para apertar esses 2 parafusinhos aqui e mexer nisso tudo, você precisa imprimir força, você precisa localizar os parafusinhos e isso você precisa entender um pouco de seu comportamento, entender um pouco sobre como você funciona. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil. Acho que a principal mensagem é essa, que você tente ter noção que uma mudança de hábitos não é uma coisa simples de fazer, mas que uma vez feita isso gera um resultado gigantesco e espero que de alguma forma isso motive você.